Olá, bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultoria e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado à grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Já abrimos os nossos canais de interatividade, tem o WhatsApp para a sua participação, as dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho, também o nosso e-mail, você se conecta conosco por lá e também opina sobre o tema de hoje. Queremos saber, a pergunta é muito importante, a gente quer saber a sua opinião. É ou não os servidores públicos querem assaltar o Brasil? Como disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Opine, participe, use os nossos meios de contato. E para ilustrar isso, vamos colocar já na largada a fala, o que origina, o que baseia o programa de hoje aqui no Boca no Trombone. Precisamos da contribuição do funcionalismo público. Dezenas de milhões de brasileiros estão sendo demitidos, milhares de empresas estão fechando. Só estamos pedindo uma contribuição. Isso vale para funcionalismo de prefeitos, governadores, prefeituras, estados e municípios, né? Municípios, estados e governo federal. Estamos pedindo o apoio dos prefeitos, dos governadores e da Câmara e do Senado. Não queremos tirar nada de ninguém. O presidente disse, não houve planos de cortar 20% dos salários, teve gente na Câmara estudando isso. Nós sempre tivemos a mesma posição. Não vamos tirar nada de ninguém. Só vamos pedir uma contribuição. Por favor, enquanto o Brasil está de joelhos, nocauteado, tentando se reerguer, por favor, não assaltem o Brasil. Ministro da Economia. Vamos ver então, você opina aí de casa, os meus convidados opinam daqui. Em nome do AFOSEF Sindicato, quem está conosco na manhã desse domingo é o Alexandre Luzzi. Muito bom dia, Alexandre. Bom dia, Solano. Bom dia, demais debatedores. Bom dia aos telespectadores da Band. E um bom dia especial aos técnicos tributários da Receita Estadual. Muitos deles que estão neste momento, domingo pela manhã, trabalhando na fiscalização, buscando recursos essenciais para que o Estado possa enfrentar esta crise do coronavírus. Esta fala do ministro, ela choca, mas não nos surpreende. Este mesmo ministro afirmou há um tempo atrás que só se ele fizesse muita besteira, o dólar chegaria a R$5. E nós estamos assistindo agora o dólar chegando à barreira dos R$6. Nós temos um chanceler, Ernesto Araújo, que chamou de comunavírus este vírus, que já matou mais de 20 mil pessoas no Brasil e milhares de pessoas pelo mundo. Nós temos um presidente que grita com os jornalistas, que xinga jornalistas, que administra com seus filhos pelas redes sociais. Então tudo isso parece ser um modus operandi desse governo, de criar uma cortina de fumaça para que se esconda a sua verdadeira incompetência em gerenciar, em coordenar os estados e municípios neste momento grave de crise. Nós precisamos de administração do governo federal para coordenar os esforços e nós podermos voltar a uma relativa normalidade daqui a algum tempo, porque a normalidade, como a vida como ela era, provavelmente ela vai demorar um bom tempo ainda para voltar ao normal. É verdade, temos que nos habituar a uma nova realidade. E como pensa a Matra 4, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho? Está com a gente no Boca no Trombone desse domingo a doutora Carolina Gralha, presidente da Matra 4. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É uma satisfação estar aqui novamente no Boca, ainda mais neste momento que nós precisamos tanto de informações isentas e também responsáveis. E esse tema de hoje é muito sensível para todos nós, o serviço público como um todo, o servidor público. Infelizmente não é de agora que o servidor público tem sido destacado como o verdadeiro vilão do Brasil. A mais recente experiência que nós tivemos com esse tratamento foi a reforma da Previdência. Ali, o servidor público foi tratado como privilegiado e foi alvo de ataques constantes em uma maciça campanha publicitária. Lá naquela época, nós já esclarecíamos que de fato não havia combate a privilégio nenhum, mas sim uma pesada penalização ao servidor público, aqueles que, inclusive com exclusividade, como é o caso do juiz, presta um serviço
a todos. O serviço público é essencial, atende a todos, é para todos. É exatamente aquele mecanismo que assegura um mínimo de dignidade na vida de cada um de vocês. O serviço público é a ponta do sistema, é a forma como é prestado, é como chega até o cidadão do nosso país. E aí então eu pergunto para o senhor e para a senhora, a quem interessa um serviço público sucateado e um servidor público desacreditado? Pois é, para a população é que não é. E está conosco também, em nome do Sintect RS, o seu coordenador-geral Alexandre Nunes. Ele opina sobre o tema. Está aí, ó. Os servidores públicos querem assaltar o Brasil? Com a palavra, o Alexandre. Muito bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos os ouvintes que estão em casa aí, ouvindo e assistindo o programa Boca no Trombone nesse domingo. É sempre um prazer participar desse programa e entrando diretamente no assunto do seu Paulo Guedes, que está solicitando que os servidores públicos não assaltem o país nesse momento de pandemia. Então é preciso que primeiro ele responda o que aconteceu com o dinheiro dos fundos de pensões, o dinheiro do Postales, que ele está sendo investigado aí por gestão fraudulenta. Então, quando ele fala em assalto, ele deve estar falando disso, falando do caso dele. Ele primeiro tem que responder isso, para depois questionar os servidores. E também precisamos repudiar essa postura dele de estar tentando diferenciar os trabalhadores, entre servidores, não servidores, entre quem vai ser demitido e entre quem não vai ser demitido. Isso é uma postura muito ruim, que visa dividir nós trabalhadores e quer jogar para cima dos servidores também a conta pelas demissões. O problema das demissões é o problema de minimizar os efeitos do coronavírus, tanto na economia quanto na questão da população. Então, como é que pode esse monte de trabalhadores estar sendo demitido se era só uma gripezinha? Então, ele tem que responder isso. Boas perguntas também, boas reflexões aí do Sintect RS. E como pensa o nosso consultor, em nome de BM Advogados, está conosco, uma alegria, né, ter o colega, amigo, né, doutor Marcelo Bittencourt. Muito obrigado por atender o convite do Boca no Trombone. Já lhe convido, doutor, opine sobre esse tema. Os servidores públicos querem assaltar o Brasil, afinal de contas? Obrigado, um bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a teus telespectadores. É um prazer estar aqui presente no teu programa, o Boca no Trombone, que é uma referência dos direitos sociais do trabalhador, do servidor público. Muito obrigado pelo convite. Paulo, eu já vou diretamente também responder. Infelizmente, a gente percebe que a fala ela foi muito infeliz, muito equivocada e tem sido uma praxe, infelizmente, do nosso presidente e dos seus ministros. Quem sabe até uma perseguição com servidores públicos. Sim. Né? A gente entende que o momento é um momento de sacrifício para todos, é um momento de sacrifício para o trabalhador da iniciativa privada. Quem sabe também se faça necessário um sacrifício para o servidor público. Agora, de forma alguma, a gente pode aceitar de saqueamento, de querer roubar o país. Sim. Então, considero muito infeliz a declaração, Paulo. Tá certo. E já tem questão para o senhor, da Érica lá de Pelotas. Ela disse que fez um pedido de aposentadoria, foi indeferido, né? Contribuiu sempre pelo modelo rural, né? Modelo 15. E, segundo ela, já tinha 16 anos. Ela quer saber o que fazer nesse caso, doutor Marcelo, e se quando resolver ela recebe os atrasados. Paulo, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que a gente precisaria ver o processo administrativo dela para poder ter mais elementos, né? Muitas vezes a gente recebe as perguntas e a gente não tem todos os elementos para poder fazer análise. Então, a gente sugere, no caso aqui da senhora Érica de Pelotas, que ela contate um advogado da sua cidade, um advogado de sua confiança, porque o advogado vai ter elementos necessários pegando o processo administrativo, Sim. fazer a análise do porquê desse indeferimento e, a partir do momento, respondendo se ela tem direito aos atrasados ou não, sim,
ela vai ter direito aos atrasados desde a data da entrada do requerimento, quando for concedido o benefício. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Daqui a pouquinho ele retorna. E ele está conosco também na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie lá na nossa RB, FM 94,9 e AM 640. Tá vendo aí a nossa hashtag na tela? Publicações de Direito da Previdência e Direito do Trabalho, use a hashtag do Boca no Trombone e navegue nas nossas diversas redes sociais. Hoje nós estamos perguntando para a sua participação. Os servidores públicos, eles querem assaltar o Brasil? Quem retorna aqui ao programa é o AFOSEF Sindicato, através do seu diretor, Alexandre Luzzi. Já que nós estamos falando de frases polêmicas e que o presidente e seus filhos gostam de falar bastante em redes sociais, eu gostaria de lembrar uma frase que virou meme, que é a seguinte: não se faz Copa do Mundo com hospitais. Então, eu gostaria de comparar alguns dados dos gastos da Copa do Mundo, né, dados consolidados pelo Tribunal de Contas da União. O governo federal investiu 6,2 bilhões em aeroportos, 7 bilhões em mobilidade, 996 milhões de reais no entorno dos estádios e 8 bilhões nos estádios propriamente ditos, né? Então foram 25,5 bilhões de reais para fazer uma Copa do Mundo. A PEC, que era chamada de PEC do teto, PEC de congelamento, PEC do fim do mundo, que virou a Emenda Constitucional 95 de 2016, ela, nesses 4 anos, ela já deixou de investir na saúde 20 bilhões de reais. Então, uma Copa do Mundo deixou de ser investida pela Emenda Constitucional 95. E a expectativa é que em 20 anos, que é o tempo que ela vai ter vigência, a gente deixe de investir, o governo federal deixe de investir 400 bilhões de reais na saúde. Eu tenho certeza absoluta que esses recursos vão fazer muita falta para o enfrentamento dessa pandemia. Não tenha dúvida, Luzzi. Claro que faz, e muita, né? No momento que precisaríamos muito desse recurso, principalmente na área da saúde. Retorna a Matra 4. Novamente, está com a gente a doutora Carolina Gralha, opinando sobre esse tema, né? Os servidores públicos querem assaltar o Brasil? Doutora Carolina. Bom, eu tenho certeza que o senhor ou a senhora aí em casa pensaram em algumas respostas. E o que eu posso afirmar daqui é que ao cidadão não interessa essa verdadeira campanha de terrorismo contra o serviço público. O serviço público tem que contar com pessoas competentes e dedicadas. E é isso que nós vemos. Falhas devem ser corrigidas, sistemas devem ser aprimorados, mas nós nunca devemos nos esquecer o quanto essencial é o Estado. Principalmente neste momento de enfrentamento à Covid-19, nós temos que dar importância ainda maior ao papel do Estado em assegurar esse acolhimento a todas as pessoas, a todos os brasileiros e brasileiras, para lhes garantir o mínimo de dignidade. Então, não há qualquer possibilidade ou sequer interesse dos servidores públicos assaltarem o Brasil. Nós servimos o Brasil. Apesar de sofrermos confisco com a alíquota progressiva do INSS, apesar de não termos uma política séria, remuneratória, de recomposição inflacionária, que não falo nem de reajuste ou aumento, apesar de sofrermos, todos os servidores públicos deste país, constantes ataques de segmentos que querem reduzir o papel do Estado. Podemos reduzir o papel do Estado? Pense comigo. Mais uma reflexão, excelentes reflexões hoje que nos traz, como sempre, né, a doutora Carolina Gralha. Volta aqui no Boca o Alexandre Nunes, ele é coordenador geral do Sintect RS. Mais uma abordagem sobre o tema que a gente está propondo, né? Os servidores públicos querem assaltar o Brasil? Então, Solano, a gente pegando do outro ponto de vista disso, dele estar tentando responsabilizar o serviço público pelas demissões, é de se repudiar também.
né? Porque as demissões estão ocorrendo por falta de firmeza do governo, falta de atitude nesse sentido, de exigência que as empresas assumissem um compromisso por não demitir os trabalhadores nesse momento e o Estado dar uma contrapartida para garantir essas empresas que assumam esse compromisso. Então, ao invés disso, eles ficam aí criando vícios burocráticos aí para os trabalhadores pegar o auxílio emergencial, para criar qualquer tipo de ajuda aí para a economia, para liberar os trabalhadores nesse momento. Então, desde o início o governo errou, minimiza o efeito da crise e mais do que nunca a gente está vendo a importância de ter um Estado forte, com um serviço público forte. A gente está vendo o papel que o pessoal da saúde está cumprindo, o pessoal dos Correios, a nossa empresa, petroleiros, todas as categorias que estão aí na linha de frente estão cumprindo um papel determinante. E esses senhores aí, engravatados, que ganham muita grana para fazer o que eles fazem aí, ficam aí blasfemando, acusando, só fazendo isso, em vez de estar fazendo política para ajudar a população e o Brasil nesse momento. Precisamos sim de medidas propositivas, né? Auxílio a todos, né? Os trabalhadores e principalmente as pequenas e médias empresas. Temos repetido isso todo final de semana. Dúvidas de previdência? Continue mandando dúvidas de previdência e direito do trabalho. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista. Hoje estamos com o Dr. Marcelo Bittencourt, em nome de BM Advogados, respondendo as dúvidas de previdência. Responda, Dr. Marcelo, para a Sandra. Ela é lá de Glorinha. Diz ela que a mãe contribui para o Sindicato Rural. Ela quer saber se essa contribuição vai atrapalhar o pedido de auxílio emergencial. Bom, Paulo, inicialmente queremos agradecer a pergunta da telespectadora. Ela não deve pedir, Paulo. Inicialmente, o projeto de lei, ele não previa, ou melhor, ele previa os trabalhadores rurais, porém houve um veto do presidente, né? Então, o que a gente recomenda? Que ela não faça o pedido do auxílio emergencial, porque uma vez ela pedindo esse benefício, ela vai estar declarando que ela não trabalha como rural, ela estaria declarando que ela está ou desempregada, ou na informalidade, ou em algum dos outros requisitos do benefício. Então, a gente orienta ela que não faça esse encaminhamento, Paulo. Certo. Obrigado. Doutor Marcelo segue com a gente. Daqui a pouco responde mais questões aqui de direito previdenciário. Porque agora a gente muda a chave, vai para o outro ramo. Está chegando aí as dúvidas do direito do trabalho, do nosso quadro, o Dica Trabalhista. Dr. Paulo Solano, telespectadores do programa Boca no Trombone, vamos ao Dica Trabalhista de hoje, com questionamento encaminhado pelo senhor Paulo Roberto. Paulo Roberto diz o seguinte, questiona o seguinte: bom dia, eu trabalhava numa transportadora que carregava produtos químicos e corrosivos e por não ter contato direto com os produtos, eles falaram, o empregador suponho, que não temos periculosidade no transporte da carga. É verdade? Obrigado pela atenção. Bem, Paulo, nós temos que lembrar o seguinte, a CLT tem a previsão de 2 tipos de adicionais, especialmente um adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade, que é devido, o empregador deve pagar dependendo da circunstância da execução das atividades, do ambiente de trabalho, enfim. No teu caso, mencionas produto químico, carga de produto químico. Esse produto químico, dependendo da sua ficha de produto, ele pode ser tanto insalubre como periculoso, ou ambos, tá? Então, assim, se trabalhas com este produto, mas os equipamentos de proteção individual fornecidos, por exemplo, eles são eficazes para evitar que tenhas contato com o agente químico em si, ou, por exemplo, este contato se dá de forma absolutamente eventual, nós podemos estar diante de uma circunstância na qual o senhor não terá efetivamente direito a nenhum dos adicionais. Agora, uma alternativa que tens é procurar um advogado da tua confiança e submeter as circunstâncias, as características do teu contrato, da tua atividade para ele, que ele vai avaliar e vai te indicar se é o caminho, né, se o caminho mais adequado é ingressar com uma ação judicial para postulares esses adicionais, ou um ou outro, enfim. Porque numa ação judicial, quem vai definir se há circunstâncias, suas atividades são insalubres e ou perigosas, vai ser um perito nomeado judicialmente. Claro, submetendo-se a uma decisão judicial. Espero ter ajudado. Bom dia.
Obrigado, doutor Fabiano Pantoja, do Panca Advogados, respondendo às dúvidas de direito do trabalho. Siga mandando, pessoal. Mande dúvidas de previdência e direito da previdência, se não respondidas aqui, lá no nosso Boca Digital. Notícias da nossa Comissão de Seguridade Especial, né, da OAB-RS. Em ação de protagonismo, a OAB e a comissão encaminharam ao senador Luiz Carlos Reis, que protocolou emenda para garantir o pagamento de precatórios com base na nota técnica emitida pela entidade, contrariando o PDL 116, bem como a qualquer tentativa de não pagamento dos precatórios no prazo constitucional. O presidente da SES, Dr. Tiago Kidrick, comentou: a OAB pleiteou a rejeição total do projeto, mas, no caso de aprovação, há sim uma concreta alternativa para fim de garantir a maior parte dos pagamentos. Todo domingo você tem notícias da nossa Comissão de Seguridade Social aqui no Boca no Trombone. Mais dúvidas antes do nosso break, do nosso intervalo? Hoje com o doutor Marcelo Bittencourt. O Jorge Neto de Sapucaia, doutor, pergunta assim: minha esposa tem 24 anos e 7 meses, vai completar 60 anos em junho. Ela vai ter direito a se aposentar? Bom, Paulo, nesse caso, a esposa do seu Jorge, ela se enquadra numa regra de transição, certo? Essa regra de transição, ela determina que nesse ano de 2020, as mulheres elas terão que atingir 61 anos e 6 meses como tempo mínimo, certo? Então, pelos cálculos e pela data de aniversário da esposa do seu Jorge, a esposa dele vai atingir 61 anos e 6 meses em dezembro agora de 2020, então ela estaria contemplada, ela poderia já fazer o pedido do seu benefício de aposentadoria, uma vez que ela já tem o período de contribuição efetivado. Perfeito, boa notícia, né? Boa notícia para começar esse domingo. Bom, a gente vai dar uma paradinha, você segue participando, manda as dúvidas previdenciárias, trabalhistas e opina sobre o tema. Servidores públicos querem assaltar o Brasil? Ai, ai, ai. Foi mal, hein, ministro? Daqui a pouco a gente volta com mais Boca no 31, sempre na luta. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. De volta com o Boca, o nosso espaço de consultoria e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela sua grande audiência. Continue mandando as dúvidas de direito previdenciário, de direito do trabalhista e opine sobre o tema que a gente está propondo, né? Se os servidores públicos querem assaltar o Brasil. Vamos com a opinião final dos nossos debatedores. A FOCEF Sindicato chegando com Alexandre Luzzi. Eu agradeço, em nome do FOCEF Sindicato e dos técnicos tributários da Receita Estadual, a oportunidade de estar aqui debatendo novamente com vocês. Gostaria de deixar um recado final de que não é uma disputa política, não é uma questão ideológica, não é uma questão entre direita e esquerda, mas é um marco civilizatório. A disputa agora é entre democracia e ditadura, entre ciência e obscurantismo, entre civilização e barbárie. Eu sou um otimista e creio que se todos nós cuidarmos uns dos outros, se nós tivermos uma atitude coletiva de respeito ao próximo, nós vamos, apesar de tudo, apesar da má gestão, apesar da falta de governo, apesar da falta de coordenação, nós vamos sair dessa pandemia como uma sociedade melhor, mais justa e mais fraterna. Oxalá, né? Solidariedade é uma das palavras de ordem nesse momento. A Matra 4 chegando com a sua presidente, doutora Carolina Gralha, e a sua opinião final. Paulo, encerro a participação da Matra 4 nesse domingo, fazendo uma homenagem aos servidores públicos, em particular aos juízes do trabalho, que ainda dadas as circunstâncias segue prestando um serviço de excelência, se reinventando nas mediações de conflito e atuando nas comunidades, direcionando valores ao combate ao novo coronavírus, chegando a um montante de mais de 5 milhões de reais. Isso vem ao encontro de uma última homenagem
aos profissionais da saúde e a todos os segmentos que ainda seguem dando um ar de esperança para este país. Nós devemos nos unir. Isso é valorizar quem se preocupa com você. Um bom dia, Paulo, bom dia a todos, um ótimo domingo. Para todos nós, né? Outra mensagem da união, né? União entre todos. E o Sintec TRS, como é que resume a sua participação? Palavra para o Alexandre Nunes. Finalizando aqui, Solano, me dirijo a todos aqueles defensores do Estado mínimo, que estão sempre aí falando das privatizações, que o Estado não tem que ter nada, a importância que as estatais estão cumprindo nesse momento, os trabalhadores dos Correios, da Petrobras, dos bancos, da Caixa Econômica Federal, que estão cumprindo um papel fundamental nesse momento, as questões de processamento de dados também, e queria destacar o papel aqui da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que tem ajudado aí e muitas empresas a sobreviver com a questão da logística do e-commerce. A partir de segunda aí vai estar ajudando a Caixa Econômica Federal na questão do cadastramento do auxílio emergencial, também está com transporte de medicamentos, remédios, respiradores pelo país afora, só que precisa que a direção dos Correios, que é aí dirigida pelo General Floriano, pare de perseguir os trabalhadores, que deixe os trabalhadores dos Correios continuar mantendo o legado de 357 anos que a nossa empresa tem. Não a privatização dos Correios, e é isso aí. Forte abraço a todos. Fique em casa, use a máscara. Exatamente, todo mundo se cuidando. Última dúvida aqui, doutor Marcelo Bittencourt, rapidinho para o Alexandre Veiga. Tempo de contribuição e idade para se aposentar por idade, quais são? Bom, Paulo, nós temos que ver quando que esse nosso telespectador cumpriu os requisitos, né? Se foi antes da emenda constitucional 103, de novembro do ano passado, 65 anos para homem, 60 para mulher e 15 anos de contribuição mínima. Se foi depois da emenda constitucional, sim, aí houve o aumento da idade mínima da mulher para 62 anos e para o homem 65 anos. Tá certo. Muito obrigado ao doutor Marcelo Bittencourt, do BM Advogados. E agora é hora do nosso momento suave aqui no Boca. É tempo de cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui da Band. Hoje, no Tempo de Cuidado, eu vou conversar com vocês sobre a comunicação assertiva, que nada mais é do que a capacidade da gente organizar a nossa fala de um modo objetivo e claro, conseguindo passar para o outro aquilo que a gente pensa de um modo mais compreensível possível. No tempo da pandemia, nunca se teve tanto com a família, com os filhos, com a esposa, com o esposo, nunca se teve tanta reunião online com as empresas, nunca se trabalhou tanto o home office, onde a questão da linguagem, ela está sendo super importante. Então, quanto mais objetivo, claro e específico a gente conseguir construir ser, mais fácil vai ser do outro nos entender e a gente conseguir diminuir os ruídos que existem entre o que a gente pensa e o que a gente quer comunicar. Com isso, pessoal, a gente demonstra uma inteligência social, que é a capacidade da gente conseguir se relacionar entre as pessoas de um modo mais harmonioso, certo? As palavras têm um superpoder, tanto de construir quanto de destruir. Mas esse é um tema para um outro encontro que a gente conversa nas próximas semanas. Tchau, bom final de semana. Aí, sejamos assertivos, né, gente? Bom final de semana. Domingo que vem estamos aqui na Band TV a partir das 8h30 da manhã. Até lá!